a nossa transmissão. E, bom, nós estamos aqui com 58 participantes no momento. Agradecer a presença de todos. Bom, a Semana Internacional de Arquitetura Bioclimática é um evento que nós estamos promovendo justamente para disseminar um pouco desse conteúdo do que é o bioclimatismo, mostrar que são estudos e boas práticas que nós podemos inserir tanto nas nossas pesquisas e de âmbito arquitetônico quanto em escala urbana, desde a área acadêmica até para quem trabalha em escritório ou é estudante, poder entender um pouquinho melhor do assunto e buscar aqui conosco também essa interação, até mesmo para gerar mais repertório, né? Entender um pouco mais da bibliografia atual, tradicional também, né? O que vem sendo discutido aqui no Brasil e até mesmo no exterior, e a gente conseguir aprender até um pouquinho mais aqui com todos, né? Ferramentas, softwares, aplicativos, plugins que a gente pode utilizar. Então, assim, é um bate-papo descontraído, né? E que a gente consiga aqui mesmo gerar um pouco mais de conteúdo e disseminar isso. Então, são 4 dias de bate-papo, né? A gente pode chamar de live também, em torno de 30, 40 minutos, pode extrapolar um pouquinho. Eu e a Amanda sempre vamos ficar aqui ao final para tirar mais dúvidas, conversar um pouquinho mais com vocês. E a ideia é essa, então, a cada dia a gente está trazendo aí uma dupla, né, de convidados, especialistas no assunto, ou que trabalham com pesquisa, ou que atuam com etiquetagem, ou que já tenham desenvolvido, ou ainda estão desenvolvendo, né, na sua atuação de como professor, que dão continuidade em pesquisas ligadas a materiais também. Então, a gente tem, além de arquitetos, tem pessoas de outras formações, como físico, né, por exemplo, que também tem, vocês vão ver que tem essa conexão, né, e assim por diante, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou Camila Amaro e atuo nessa área já tem um tempinho, né? Então, desde 2013, eu dou aula nessa parte de conforto ambiental e desde 2018 para pós-graduação também nessa área, né? E para o mestrado e doutorado mais recentemente, a área de climatologia também, como professora convidada. E eu gosto muito, né, de atuar nessa área, tenho a empresa desde 2018, também nesse nicho de mercado, sempre tentando agregar esses conteúdos, esses assuntos, né? Eu não imaginei que aqui a live fosse ter tantos participantes, né? A gente ficou feliz porque foi de forma orgânica, a gente não fez nenhuma divulgação, assim, com promoções de evento, né? A gente falou, vamos fazer uma coisa bem orgânica mesmo, ver quem realmente tem interesse, né? Como que vai ser o alcance. E a gente gostou muito aqui do resultado, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, né? Acho que a Amanda quer se apresentar também, em seguida a gente apresenta os nossos participantes aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Amanda Goulart, estou em Lisboa. Sou arquiteta urbanista, também apaixonada por essa área de conforto ambiental, de arquitetura bioclimática, e estou desenvolvendo pesquisas no doutoramento, só que no âmbito mais da escala urbana. Mas é isso, estou gostando bastante e gostaria de agradecer os convidados, o professor Caio, o professor Tiago. São pessoas assim que eu sigo muito e gosto muito do conteúdo que eles apresentam, até no Instagram do Bioclimatics. E fico muito feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite e agradecer a presença de todos aqui. A gente está muito feliz com a quantidade de das pessoas que aceitaram entrar nessa semana e vir com a gente. Obrigada a todos, principalmente, né, professor Caio, professor Tiago. E vou falar um breve resumo aqui do currículo deles, tá? Imagino que a maioria já deva conhecê-los, mas só apresentar rapidinho aqui. Então, o professor Caio é pesquisador visitante na Universidade de Harvard,
é especialista em reabilitação sustentável pela UNB, né? É atual coordenador científico do curso de especialização Reabilita, né? E arquiteto urbanista pela Federal do Piauí, né? Mestre e doutor em arquitetura e urbanismo pela UNB. Bom, entre várias outras coisas, né? E Tiago, né? Tiago Góes, também formação dele em arquitetura e urbanismo pela Federal de Santa Catarina, o mestrado em arquitetura e urbanismo pela UNB, Universidade de Brasília, atualmente é doutorando, inclusive a qualificação está ali, né, Tiago? E pela Universidade de Brasília, possui especialização em construção e gestão de edificação sustentável pela AVM, Faculdades Integradas, e em reabilitação ambiental sustentável pela UNB. E realiza pesquisas também na universidade, ligado a essas áreas de edificação, sustentabilidade, com ênfase, né, nessa parte de eficiência energética, conforto, desempenho ambiental, assim como o professor Caio também. Então, sejam muito bem-vindos. Não sei se a gente se estendeu muito aqui no início das apresentações, agradeço a todos que estão aqui presentes. E a ideia é a gente ter um bate-papo mais descontraído. Então, acho que a gente pode começar com algumas indagações, alguns conceitos mais gerais, e vou pedir para o professor Caio iniciar o nosso bate-papo, né, falando um pouquinho de como que a gente inicia um projeto, né, pode ser na escala urbana ou até mesmo arquitetônica, com ideias e conceitos bioclimáticos, né? Bom dia, pessoal. Oi, Camila, tudo bom? Oi. Amanda, de Lisboa, super internacional essa semana, e o Tiago, professor Tiago Góes. É um prazer estar aqui, Camila. Essa iniciativa que você trouxe, assim, é muito importante que a universidade participe, né? Você também é universidade, mas assim, você como empresária, você como consultora, arquiteta, traga e consiga traduzir esses diálogos da pesquisa, né, para o dia a dia. Então, parabéns pela iniciativa. Eu também sou super fã de vocês, da Amanda, da Camila, do conteúdo. Já convidei vocês, acho que a Camila já participou. Em breve a Amanda vai receber um convite, né? Porque a gente não pode passar no nosso WhatsApp, né, Tiago? Que a gente traz para Brasília. E é um Já prazer está estar aqui. aceito. Que bom. Eu comecei o semestre ontem, né, de aula, e eu ministro a disciplina de Estudos Ambientais e Bioclimatismo desde muito tempo. Não posso falar que eu fui professor da Camila, porque senão parece que eu sou velho. Eu não tenho nenhum cabelo branco, como vocês podem ver. Não é velho, não, é Mas novinho, é que você começou cedo. comecei cedo. Mas eu não estou vacinado ainda, então isso pode ser uma coisa boa, se dá para falar uma coisa boa dessa loucura, né, que a gente está vivendo. A gente está falando Eu sobre posso isso. interromper só um segundo? Hoje é o dia de eu Pode? tomar minha segunda dose. Hoje, a partir das 1 hora da tarde, aqui em Campo Grande, vai abrir minha segunda dose. Parabéns, Camila. Não, essa piada só faz sentido em Brasília, que Brasília já está na pandemia, está a pior de todas. Então, assim, meus colegas do Piauí, eu sou piauiense, arquiteto da UFP, todos os meus colegas de UFP já vacinaram aqui na UNB. Não, ainda não, tá? Então, só um ponto, assim, para ficar reflexivo. Mas eu comecei as aulas remoto ontem, né, como todo mundo aqui da UNB, de bioclimatismo, e eu comecei a aula com uma frase que eu adoro, e essa professora que eu vou citar, a Doris Kovaltovs, que é aposentada da Unicamp, ela é uma referência para mim e a minha geração, que é uma geração ponte, né, bem intermediária entre as teorias clássicas, como a Camila colocou, e a nova geração, né, que são vocês que estão chegando agora, não chegando agora, né, mas que estão construindo agora carreira, né, com doutorados em desenvolvimento ou recém-defesas, precisam ainda ouvir. E a Doris, eu já pude almoçar com ela nesses encaques da vida aí, os encontros gigantes na nossa área ambiental, e ela não entendia por que bioclimatismo e por que conforto ambiental era tão separado de projeto. Aí ela fala assim, por que existe projeto bioclimático? Como é que existe um projeto sem ser bioclimático, né? Então ela discute lá no projeto 1 da Unicamp, e ela é uma super referência também para metodologia de projeto, e aqui o arquiteto que não reconhece os recursos ambientais mínimos, que é sol como calor, sol como radiação, ele está projetando errado. Então, eu falei isso para os alunos, como a disciplina de bioclimatismo é no segundo semestre, os alunos estão lá no comecinho do curso, eles não ainda se depararam com um projeto complexo, né, na frente, é a hora certa de entender que bioclimatismo, sem dúvida, é ler o clima, ou seja, ler o contexto climático para a gente viver melhor. Então, assim, resumindo a palavra, para começar a live com o conceito,
a live é ótimo, né? A aula, tudo virou agora live, então fica mais pop, né, Camila? Mas para começar a live com o conceito, o bate-papo, para ficar no português, a gente precisa entender que bioclimatismo nada mais é do que entender o contexto climático para viver melhor, para a vida acontecer melhor, né? Isso é fundamental. E aí eu trago outro autor que eu sou super fã, e aí esse já é uma geração mais antiga que a minha, infelizmente ele nos deixou, o professor Rafael Serra, da Politécnica da Catalunha, que foi orientador da professora Marta Romero, que é minha orientadora. Foi professora da Camila também, aqui da UNB. Ele tem um livro muito, muito poético chamado Climas, e eu também trago para a aula sempre essa reflexão que clima não é só temperatura e umidade, clima é subjetivo. Então, eu como um piauiense em Teresina, certamente em Teresina 26 graus, como deve estar agora em Brasília, é muito agradável e frio até, porque Teresina eu estou acostumado com 45. Então, essa subjetividade do clima deixa o ambiente mais agradável, deixa o ambiente mais tenso, deixa o ambiente mais confortável, mais aprazível. Então, o clima do bioclimatismo não é só temperatura, umidade e ventilação. Tá? O clima certamente proporcionar um ambiente mais qualificado. E no contexto de pandemia, a qualidade do ar, esses aspectos da salubridade, da saúde dos ambientes ficaram muito mais importantes. Isso é importantíssimo, é fundamental. Eu não posso projetar um ambiente agora sem me preocupar com a superfície dos materiais, a porosidade, a toxicidade, ou seja, se aqueles elementos que eu estou projetando vão agregar e vão construir um ambiente mais qualificado. Então, eu gosto muito desse conceito do clima, né, da brincadeira do Rafael Serra, que fala do clima como poesia, né? Se o clima está tenso, né, o clima está agradável, é muito mais do que temperatura, e muito da Doris Kowaltowski, que é uma super referência. Eu tenho um livro autografado dela, então só fazer inveja de vocês aí, né, que já tive em eventos que não eram virtuais, a gente conhecia as pessoas, os autores, e conseguia ter autógrafos. Metodologia de projeto, e ela aborda um tema que eu adoro, não vou falar disso hoje, porque senão é tempo para uma live muito longa, que é projetos de escola bioclimáticas. Então, eu tenho um projeto de extensão aqui na Faculdade de Arquitetura da UNB, chamado Escolas Bioclimáticas, o Thiago faz parte do projeto, e a gente escolhe escolas públicas e avalia o conforto ambiental dessas escolas. Tá? Mas aí, para falar dessas escolas, um projeto que eu quero até lembrar, não vou mostrar nenhuma apresentação para ficar o bate-papo mais leve, mas eu tenho como citar os artigos e passar para vocês depois. Um trabalho que eu gosto muito é um trabalho que a gente fez numa escola pública aqui de Brasília, e uma das minhas PIBICs, a aluna Katrina, uma aluna muito boa de arquitetura, avaliou o impacto das áreas verdes da escola para promover o conforto ambiental na escola. E aí vem a minha praia, né? O meu bioclimatismo começa nas áreas externas, nas áreas verdes. Eu comecei minha carreira lá no meu PIBIC, que é a iniciação científica na graduação, analisando as áreas verdes do campus da UFP, em Teresina, Piauí, uma cidade muito quente, como vocês devem imaginar, competindo com Cuiabá e Palmas, né? Campo Grande já não está tão quente como Teresina, então é bem austero o clima de Teresina. Mas naquele momento, analisando as áreas verdes, eu percebi como essas áreas verdes podem impactar e podem promover um ambiente bioclimático mais qualificado, mais saudável, mais aprazível. E aí eu trouxe essa metodologia para Brasília e a minha aluna avaliou as áreas verdes da escola, motivado por quê? E aí para a gente entender onde o bioclimatismo pode chegar. A diretora da escola e os professores, enfim, os alunos estavam questionando a importância dessas áreas verdes e se não era melhor aumentar a escola, colocar mais sala, mais biblioteca, né, mais espaços fechados. E a escola muito grande, já com muitas salas, a gente advogou, né, pela preservação da área verde e fez a simulação da área verde mostrando que se tirassem as árvores, a temperatura ia aumentar. Isso parece óbvio, isso é óbvio, né? Só que, na verdade, quando a pessoa vê o preto no branco, vê os números, a pessoa começa a entender melhor. Então, o meu papel desde então, e aí o grupo de pesquisa de simulação computacional é muito recente, de 2017, aqui em Brasília, mas desde o começo, lá no meu mestrado em 2007, e já faz aí uns bons 13 anos, 14 que eu trabalho nisso, é preocupado em comprovar e mostrar por A mais B o impacto das áreas verdes, o impacto desse microclima, né, na nossa qualidade de vida. Então, para isso, e aí desde 2007 eu trabalho com o programa Envimet, é um programa que muitos devem conhecer, um programa da geografia alemã, né, do departamento da Universidade de Mais, na Alemanha, onde o professor Michael Bruce e vários colegas desenvolveram um algoritmo que interpreta solo, ar e planta, como poucos programas conseguem interpretar. Agora, na pesquisa profunda do doutorado do Thiago, não sei se ele vai tocar nesse assunto, ele conseguiu descobrir uns concorrentes do Envimet aí, mas poucos programas interpretam mesmo a vegetação. A Amanda sabe muito bem disso, né? A Camila conhece o programa, então o Envimet tem essa vantagem. E aí, nessa escola,
a gente mostrou o impacto que seria se a escola perdesse essas árvores. E aí, trabalhos nesse assunto eu tenho vários, assim, eu estou super ansioso para a publicação, que já está na editoração do meu novo artigo do pós-doc, que eu analisei exatamente o impacto das árvores no jardim da Universidade de Harvard. E aí, só te corrigindo, Camila, eu não estou pago por Harvard, eu fiz o pós-doc lá, então eu fui professor visitante, eu acho que o meu currículo está errado, foi em 2019 e 20, já não sou mais, tá? Ah, Se eu tá. falar isso, eles vão querer me Coloquei como pagar. atual, Seria mas maravilhoso ganhar em dólar, né? Não, mas foi só um ano, eu moro aqui em Brasília, recebo em reais, tá? Mas eu tive bolsa da FAPDF, que é um prazer ter tido essa bolsa da FAPDF. E um dos produtos do pós-doc, que não saiu ainda, é um artigo avaliando o impacto das áreas verdes do campus da Universidade de Harvard. Então, essa é a minha praia, eu gosto de entender o bioclimatismo desde fora, e aí na pandemia isso ficou mais relevante ainda, né, com as salas de aula ventiladas, os espaços mais qualificados, mas entendendo com senso crítico que nem sempre o clima da cidade, o clima que a cidade oferece, ela ajuda o ambiente a ser bioclimático, a ser bioclimaticamente confortável, digamos assim. Então, assim, Teresina, por exemplo, quando eu entrei na universidade no ano 2000, todas as salas tinham ar-condicionado. Eu falei, professor, mas não é bioclimático ter ar-condicionado. Não, bioclimático é entender que o clima daquela cidade, 90% das horas de conforto, 93% são desconfortáveis. Então, é uma cidade que precisa de climatização. Diferente de Brasília, uma cidade com mais de 40% das horas confortáveis, que eu tenho ar-condicionado muitas vezes em lugares que eu não precisaria, do ponto de vista do conforto, pessoal. Agora, do silêncio, da tecnologia, isso aí eu não vou entrar, que seria uma live só para isso. Então, o bioclimatismo começa lá fora, o bioclimatismo começa com as áreas verdes, começa com o espaço, com a natureza, interferindo e ajudando a gente a conceber projetos mais aprazíveis, mais agradáveis. E a gente tem várias coisas para falar, mas eu quero passar a bola para o Thiago e já agradecer o bate-papo. Vou ficar aqui um pouquinho ouvindo vocês e aberto a perguntas. Então, Caio, eu coloquei lá visitante, né? Professor visitante Harvard 2019 e 20. Não sei se ficou errado, desculpa, viu? Não, tá certo, é porque é muito chique, né? Você falou professor, ele é professor visitante no presente, né? Eu falei assim, gente, eu não sou mais não. Não é mais, né? É que eu não falei que não era mais. Para ficar mais chique, né, Camila? Não, acabou, gente. Mas eu acho que para dar esse pontapé inicial, né, você já assim, deu uma grande abrangência de todo esse conceito. E agradecer novamente a participação de vocês. Eu acho que o Thiago poderia comentar um pouquinho, já que você citou aí desses outros softwares concorrentes, falar um pouquinho também do que você vem estudando na área de bioclimatismo. Ou também ficar à vontade, viu, Thiago? Se você quiser falar qualquer outra coisa pertinente da área. Imagina, Camila, Amanda, obrigado pelo convite. Sempre difícil vir depois do professor Caio, né? Muita bagagem, não dá para competir com café da tarde com a Doris Kowaltowski, né? É complicado. Mas, assim... Ganhei, Thiago, ganhei. Não dá, não ganhei. Não dá, Mas, Eu sei. Não, mas assim, a gente pode falar de software daqui a pouco, mas eu só queria primeiro comentar um pouco disso que o Caio estava comentando sobre entender o clima, né? E o que é ser uma arquitetura bioclimática, né? Porque, na verdade, quando a gente para, né? Esses dias, uns meses atrás, eu estava pensando assim, quando que surgiu o termo, né? Porque eu acho que isso diz muito sobre a nossa preocupação como ser humano, né? Aí, né, a gente vê assim que na arquitetura mesmo é ali depois do pós-guerra, né, com Olgey, com o Givone, né, esse termo começa a aparecer, mas na verdade ele vem da climatologia, né? E mesmo assim é um termo muito recente, né? É na mesma época que o Köppen está fazendo, né, o trabalho dele, então tem tipo 100 anos isso. Isso diz muito porque, na verdade, se para pensar, até então, né, até pelo menos assim o século XIX, né, a gente não tem climatização artificial, né? Pelo menos assim, o ar-condicionado é um pouco mais tarde, mas o aquecimento em si, né, de uma forma, né, mecânica, ele vem acontecer mais, né, vai começar a acontecer a partir do século XIX. Então a gente percebe que, na verdade, até então a arquitetura obrigatoriamente é uma resposta ao clima, né? A professora, né, a Collschora, lá da Catalunha, se não me engano, o Caio pode até me corrigir, ela era esposa do
do Sérgio, que ele comentou. O professor Rafael Serra, isso. Rafael Serra, Helena. desculpa. Helena. Ela tem exatamente essa colocação, assim, que, na verdade, historicamente, a arquitetura ela é uma forma de fazer essa interação, esse filtro entre o meio interno e externo, né? Ela é uma resposta ao clima local e é uma manifestação desse espaço, né? E a gente para pensar que, na verdade, a gente vai falar de arquitetura bioclimática quando a gente cria mecanismos que são capazes de, vamos tentar dizer assim, subverter o clima externo. Então, a arquitetura ela começa a ser alienada do que é o clima. Então, a gente, percebendo isso, começa a tentar dar uma resposta que seja de acordo com o clima, né? Então, eu, pelo menos, penso muito nisso, assim, concordo com essa questão que é um elemento gerador de projeto, né? A Doris tem um trabalho, né, que fala um pouco sobre isso, que é sobre, né, no ateliê, vendo, assim, os autores, vamos dizer assim, que às vezes a pessoa, alguém pode falar assim, fazer um projeto com considerações bioclimáticas, vamos dizer assim, engessa um pouco o projeto, né? Tira a criatividade do arquiteto, né? E ela, né, vendo o resultado na ateliê de projeto, aqueles que tiveram mais esse tipo de preocupação acabaram, né, tendo respostas às vezes mais inovadoras, né, no sentido até projetual mesmo, assim, criativo, né? Então, né, criação é conseguir dar uma resposta a um problema. Quando você tem um problema mais claramente colocado, eu acho que isso ajuda muito. Então, eu concordo, né? Eu acho que é um pouco disso, né? A gente tentar dar uma resposta adequada ao clima, né? E assim, essa questão do leque, né? Aumentar o leque de possibilidades, né, Thiago? É algo que, pelo menos eu vejo assim, não sei se você também pensa assim, mas quando a gente tem um norte de projeto, né, um direcionamento, um foco, quando a gente sabe utilizar as ferramentas para a gente poder ter uma tomada de decisão mais assertiva, a gente não fica engessado, muito pelo contrário, a gente começa a ter essa criatividade aguçada pelo fato de termos ali o nosso checklist, né, as características que realmente devemos somar para ter um conjunto de diretrizes ali para formar o nosso partido arquitetônico, formar o que a gente chama de uma boa arquitetura, que engloba também a eficiência energética, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. Então, ao invés da gente ter esse engessamento, a gente abre esse leque justamente por ter um direcionamento, né? Ao invés de ficar ali sem saber, perdido, né? Pois é que é aquela coisa, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? E quando você tem um problema mais bem definido, você tem que dar uma resposta àquele problema, né? A criatividade é um pouco desse, vamos dizer, desse sofrimento que às vezes a gente passa para tentar responder diversas demandas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que nesse sentido é algo que pode potencializar muito, né? E, né, a gente hoje, né, falando especificamente um pouco dessa questão de como é que a gente, pelo menos assim, né, o que eu tenho enxergado, né, dentro das pesquisas que a gente tem trabalhado, assim, a gente tem muitas ferramentas. A gente fala de ferramenta computacional, mas na verdade a gente tem ferramenta de todo quanto que é tipo, né? Na verdade, se a gente parar para pensar, o ser humano ele se desenvolve como espécie, assim, né, a partir do uso das suas ferramentas, né? Então, tipo, a cada, vamos dizer, ciclo, né, que é, né, da nossa civilização, a gente tem tipos de ferramentas que ajudaram a gente a saber empregar as ferramentas que, né, ajudam a gente a conseguir resultados melhores. E isso vai independer o tipo de ferramenta que é, né? É aquela que a gente está mais capaz de utilizar. Não é à toa que as ferramentas mais básicas ainda são as ferramentas que às vezes dão mais resultados, né? Então, conceber o projeto desde o início, né, com essa questão, vamos dizer, com essas demandas bioclimáticas, né? Seja para resolver problema de conforto, seja para posteriormente estar pensando em questões, vamos dizer, que vão um pouco além disso, né, como eficiência energética, é essencial, né? É aquela coisa, eu acho que é um pouco semelhante quando se fala de arquitetura sustentável, né? Não é uma coisa que depois que o projeto está elaborado, você tenta, né, incorporar, né? Não é uma camada que vem depois, ou um tipo de maquiagem, né? Uma das coisas mais, vamos dizer, pensando em bioclimatismo mesmo, a questão do estudo de massa, da volumetria e da orientação, né, e da disposição dos ambientes,
talvez das coisas, vamos dizer, que a gente tem que fazer mais no início do projeto e que tem as respostas melhores, né? Então, aquela questão assim, né? Depois que você fez um projeto e ele está implantado de um jeito, difícil você mudar a implantação, né? E é aquela coisa, às vezes um problema é aquela coisa, né? Eu quero muito essa vista é muito bonita, né? Eu quero, né, muito, mas é para oeste. E às vezes, assim, a pessoa quer muito vidro naquela vista, como é que resolve, né? Então, a vista é importante, claro, mas aí você tem que conseguir equacionar. Então, talvez, né, seja uma questão de tamanho de abertura, talvez seja um pouco da volumetria, como é que faz essa proteção, né? Ou às vezes é realmente pensar um pouco, né, que apesar disso, né, da vista importante, né, tem que ter uma consideração um pouco melhor, né, sobre a própria implantação. Às vezes vai ser uma vista que talvez não domine toda a fachada, mas que valorize aquela visual, né? Então, toda essa questão, acho que das questões básicas, né, que a gente tem, muitas vezes, na maioria dos cursos, a gente sabe que conforto, né, disciplinas de conforto, em alguns lugares tem mais, outros lugares tem bem menos, né? Mas essa questão de orientação solar já é um dos aspectos mais importantes, né? Não é à toa que, para a maioria das culturas, essa questão do sol é vamos dizer assim, ela domina um pouco desde a questão da implantação da cidade até a implantação das edificações, né? Então, saber trabalhar bem com essas questões de carta solar, e a gente vê assim, né? Muita gente fala, não, eu entendi carta solar. A gente vê isso até na pós-graduação, né? Por exemplo, no Reabilita, assim, né? Que entender, por exemplo, ângulo gama é para poucos. É impressionante, a gente acha que era uma coisa assim que deveria estar todo mundo sabendo, mas conseguir lidar com isso não é um desafio tão trivial assim, né? E como implementar isso, vamos dizer assim, de uma forma que você consiga ter uma resposta que não é só eficiente, mas é estética, né? Também aí vira o passo realmente de fazer arquitetura, né? Então, eu acho que é aquela coisa, às vezes parece tão simples, né? É, na verdade, um transferidor que a gente tem. E é aquela coisa, parece simples, mas saber usar ele bem para conseguir realmente dar uma resposta bacana, eu acho que ainda vamos dizer, o desafio, né, vamos dizer, mais básico que a gente pode enxergar, assim, né? Então, eu penso um pouco nisso, assim, e a gente vê, assim, muito, né? O Solar, por exemplo, que é um programa que o LabE desenvolveu, ele está um pouco vamos dizer assim, um pouco já antigo, ele está com algumas coisas que, tipo, não está conseguindo subir arquivo climático novo nele, né? Mas, assim, ele tem uma coisa que poucos programas fazem, que é plotar as temperaturas ou a radiação. Porque é aquela coisa, em que momento eu quero me prevenir, me proteger do sol, e em que momento seria adequado eu estar aceitando esse sol para aquecer eventualmente, né? Então, esse tipo de coisa parece muito simples, estar cruzando duas informações, mas é capaz de dar uma resposta muito boa. Isso que você falou dos dados climáticos, né? Ele tem de pouquíssimas cidades, né? Ele é muito bom para o banco de dados que ele tem, né? Que ele já possui. Porém, se a gente for ver Campo Grande, por exemplo, nem está lá entre as cidades, né? É uma capital e nem está lá. Então, eu consigo plotar a carta solar, o diagrama, né? Porém, eu não consigo ter essa plotagem da temperatura, né? Então, pois é, e isso daí a gente até estava testando o próprio arquivo que eles têm, porque é um arquivo climático específico que eles usam, vamos dizer assim, ele é limpado, assim, é um CSV limpado. O arquivo climático que eles falam para teste não tá entrando, então tem alguma coisa, né? Eu entendo que é muito difícil ficar dando suporte para um monte de programas, né? Ter mão de obra para isso é complicado, mas você vê que é um programa simples, mas que ele consegue uma resposta que, por exemplo, eu não conheço outro programa que plota esse tipo de situação, além, por exemplo, de usar o Ladybug e montar um esquema completo para fazer isso, né? Não tem um programa de fácil acesso, assim, sabe? Eu ia falar que aí a gente tem as ferramentas um pouquinho mais novas, né? Mais modernas, como o Grasshopper, né? Que você teria o plugin do Ladybug, que
Inclusive naquele seu curso, né, que eu tive a oportunidade de fazer também, a gente conseguiu plotar, né? A gente consegue, mas aí é outra dificuldade também. Não é todo mundo que acha a interface amigável de algoritmos, de montar o esquema de cálculo, ligar no Rhino, né, no Rhinoceros, saber utilizar o Rhinoceros para verificar o 3D, né, e o gráfico em si, ou a tabela, ou o elemento Pois em é. 3D, né? Não, então é entra um essa outro dificuldade desafio, né? Porque, vamos dizer assim, está numa outra escala de programas, né? Enquanto um programa que é feito para o usuário final pegar e simplesmente colocar o dado e plotar, é mais acessível, né? E o Solar, ele tem uma coisa que dificilmente outros programas de carta solar faz, que é plotar o ângulo alfa, beta e gama que a gente quer para ver o mascaramento, né? Os outros a gente monta um volume e dá o mascaramento. E não vê o ângulo, porque a gente vendo o ângulo é o processo que a gente tem para montar um brise, né? A gente vê o ângulo que tem que proteger e depois a gente estuda como é que a gente pode criar o elemento de proteção solar, né? Senão fica muito empírico, né, Thiago? Pois é. Então, ele tem esse lado, né? Então, tipo, um programa que às vezes é simples, é antigo, ele tem uma cara de Windows 95, assim, né? Mas são questões bem específicas que já conseguem ajudar a gente a estar trabalhando, né? Bem essa questão de proteger as aberturas, né? E também, às vezes, de estudar a própria implantação, né? Que, vamos dizer, os princípios mais elementares quando a gente vai falar, porque é aquela questão, né? A acústica nem tanto, mas a parte de iluminação e conforto térmico, ela responde muito a essa questão, né, do sol, principalmente em situações que nem é a nossa, que é dominado pelo calor, né? Sim, e aí existem outros softwares que eu acho que seriam intermediários, né, que não são tão difíceis. Por exemplo, o Climate Consultant, o 6.0 eu usei no doutorado, em um dos capítulos eu usei para fazer algumas análises. E ele já tem uma interface também relativamente amigável, né? Então, você consegue, com poucos passos, fazer a instalação, ele é gratuito, e depois você tem que ter ali um conhecimento prévio de arquivo EPW, né? Que é o modelo a extensão de arquivo climático, saber inserir no software. Aí ele tem várias possibilidades de inserção, né? E a partir disso você consegue fazer a leitura dos gráficos que ele gera. Então, ele gera todo tipo de dado climático para você e no final a carta psicométrica, né? E aí ele cruza os dados, por exemplo, com a ASHA Standard 5.5 ou outras, né? Que você pode pré-configurar. Então, no final, você tem um resultado também de diretrizes ilustradas de projeto, né? Já com legendas, assim. Então, ele ajuda e ele é um meio termo ali também, né? Não, pois essa questão que o Caio comentou no início, né? Ler o clima, entender o clima é o ponto essencial, né? É diferente, né, a gente pensar em outro momento da vida, né? E às vezes dificilmente a pessoa se mudava da cidade que nascia, né? Então, aquela coisa, o conhecimento sobre o clima é até um tanto empírico. A pessoa vivenciou aquele clima a vida toda, sabe muito bem os processos, né? Quando a gente está projetando, muitas vezes a gente vai projetar em outro local, né? É muito difícil a gente ter esse conhecimento, né? Então, esse tipo de solução, né, que a gente possa ler, ou vamos dizer assim, para ler o clima a partir de um arquivo climático, talvez seja a forma mais acessível que a gente tem para começar a entender isso, né? Porque é um pouco disso, né? Quais são os momentos que é mais quente, né? Quais são os momentos que é mais seco? Brasília, eu moro em Brasília há não muitos anos, né? Tem 6 anos. Brasília é estranho, porque janeiro, que é verão, não é o mais quente. É setembro. É no inverno, né? Aqui também. É assim, não é nem assim, é logo depois do inverno, e é muito estranho porque é assim. É também o terceiro mês mais frio, né? É porque de dia é quente e de noite é frio. Então é aquela coisa. E quando você começa a perceber isso, tá, mas então você tem uma amplitude térmica muito grande nesses dias, chega a 15 graus de diferença, né? Aí você vê que, por exemplo, solução de massa térmica interna com ventilação noturna funciona super bem. Mas é aquela coisa, aí você vai para Fortaleza, que é super quente, pode até ser mais fresco à noite,
essa estratégia não vai ser a que vai mais funcionar. Isso, muito menos, sei lá, em Manaus, né, ou em Boa Vista, que é sempre muito quente, né? Então, a massa térmica ela não vai ter aquela condição de esfriar para a gente poder, né, ter, vamos dizer, esse resfriamento a partir das superfícies mais geladas, né, que ficam durante o dia. Então, é aquela coisa, começar a compreender o clima é muito importante para a gente, né, ter esse tipo de percepção, porque nem sempre a gente vai vivenciar aquele local muito tempo e vivenciar a arquitetura desses locais muito tempo. Porque quando a gente começa também a morar muito tempo num local, a gente sabe quais são as soluções que funcionam melhor, você teve a possibilidade de poder vivenciá-las, né? E hoje a gente não tem muito disso, né? Porque tudo tão frenético, né? Quem trabalha em escritório sabe que é trocentos trabalhos ao mesmo tempo, trabalho de todo tipo, trabalho de todo lugar. Então, né? E as soluções mudam, tipo de vidro novo, esquadria nova, material novo. Então, isso tudo, né? Não dá um tempo, às vezes, da gente poder assimilar muito bem. Então, o conhecimento, né? Dos materiais e do clima é essencial nesse sentido, né? E o outro ponto que eu acho que é importante, né, que eu entendo que a gente tem que trabalhar talvez melhor, e eu não sei nem se é só na disciplina nas disciplinas de conforto ou, de certa forma, após, né, a faculdade, eu não sei em que momento talvez disciplinas de projeto, mas que, na verdade, a gente entender um pouco mais dessa questão do conforto, além, vamos dizer, de uma certa superficialidade que às vezes a gente tem. Porque é aquela coisa, não é só temperatura. A gente fala como se temperatura fosse uma coisa palpável, assim. E temperatura é uma coisa bastante abstrata, na verdade ela não existe, né? É uma invenção que a gente fez. E é aquela coisa, a gente está falando do quê? Temperatura do ar? A gente está falando de temperatura superficial, radiante, né? E é aquela coisa, Brasília é muito interessante por alguns motivos, né? Às vezes é bastante quente até, mas o que a gente vê, assim, por exemplo, tá quente, mas você entra embaixo de um piloti, é agradável. E é aquela coisa, mas o ar não é o mesmo ar que está passando ali na calçada que eu estava com calor, não é o mesmo ar? Ele não está na mesma temperatura? Né? Ele está passando aqui, 2 segundos depois ele já está de volta onde tem sol, né? Ele não resfriou para eu estar sentindo melhor. Não é o ar que está, vamos dizer assim, mais agradável. É os materiais que estão mais frios e me fazem me sentir mais agradável. Então, é aquela coisa, compreender que isso em si é basicamente arquitetura, né? Porque quando a gente para pensar, a gente não tem como controlar muito o clima. O clima, ele está aí, às vezes é da cidade ou é do próprio, vamos dizer, da região, né? Mas aquela coisa, os materiais, a forma que a gente emprega, né, cria essa forma, né, e usa os materiais, está diretamente ligado à arquitetura, às escolhas que a gente faz. Então, não é à toa que, por exemplo, essa questão, hoje a gente fala, né, o Camila vai poder falar, acho muito melhor que eu, mas a gente tem diversos indicadores para avaliar clima urbano. Vários deles a gente não tem controle algum. É aquela coisa, umidade do ar. Às vezes a gente tem um pouquinho, mas é difícil. Velocidade do vento, tem alguma, mas se não tem vento, não tem muito o que fazer, né? Então, é aquela coisa, temperatura radiante é uma coisa que depende da gente. Então, é aquela coisa, tá escolhendo concreto, aço e vidro, bem, provavelmente você vai ter, né, uma carga muito maior, né? É bem diferente, por exemplo, né, de cerâmica ou cerâmica nem, mas tipo, por exemplo, algo vegetado, né, algo vivo, né? Então, isso faz muita diferença, né? Então, e isso é da nossa escolha como projetista, né? E assim, a gente não, igual você falou, a gente não consegue controlar muita coisa, né? E é incrível que na época do boom do ar-condicionado, né? Quando surgiu o ar-condicionado, né, a arquitetura, a construção civil de forma geral, né? Os engenheiros, arquitetos se viam como donos do mundo, né? Então eles achavam que podiam envidraçar tudo, tacar ar-condicionado e pronto, acabou, né? Uhum. Então os edifícios não respondiam bem nem para resfriamento, nem para aquecimento, né? E hoje a gente já está mais consciente, né? Já tem essa evolução. Eu vejo assim que foi
tudo isso foi sendo muito estudado, né? E essa questão que você fala, assim, de temperatura, né? A quantidade de temperatura que a gente tem, né? É onda curta, é onda longa, a gente tem que estudar albedo, é a temperatura da superfície, é nível do solo, é nível do ambiente, o que é microclima, né? Tem gente que fala que microclima é na escala do edifício ou é até um ponto mais alto, e assim vai. Então, tudo isso é realmente um pouco abstrato, né? Se a gente for parar para verificar. E no último encontro que eu fui de conforto ambiental, do último ENCAC, que foi presencial, né, 2019, o Roberto Lamberts apresentou a mesma metodologia de pesquisa que eu estava utilizando no meu doutorado, na época, né, que estava terminando o doutorado. Ele apresentou lá, que é as zonas climáticas locais, né, para caracterizar a paisagem urbana e até mesmo áreas não construídas, né? E são diversas características que, em conjunto, a gente consegue identificar diferentes morfologias urbanas com diferentes características de materiais, emissão, né, de onda longa, enfim, que são mais propícias à formação de ilha de calor ou não, enfim, são diversas questões, né, cânions urbanos, enfim. E ele apresentou isso por quê? Porque é importante a gente pensar na defasagem também que a gente tem, voltando ao assunto dos dados climáticos, né? Porque a gente tem muita base meteorológica próxima ao aeroporto, né? Ou em áreas mais distantes, da maioria dos loteamentos da cidade, né? Então, acaba que os dados que a gente tem, tudo bem, são os que a gente tem, a gente utiliza, a gente faz análise, simulação, mas como você falou, eles já são abstratos, né? Então... Sim. Em relação à ventilação e tudo mais, né? Não, pois é, ventilação é uma coisa assim, a umidade talvez nem tanto, mas assim, velocidade e direção do vento vai variar tanto dentro da cidade, é aquela coisa. O arquivo climático, mesmo que ele seja de 15 em 15 minutos a medição, aquela coisa, às vezes o vento muda, né, de repente, às vezes tem, às vezes não tem, né? Então, e depende muito do contexto urbano que você tem em volta, né? Então, não é à toa que hoje tem muita gente trabalhando com essa questão de como é que a gente adequa um arquivo climático, né, para um determinado contexto, né? O Reinhardt, no MIT, ele tem um programa que ele leva em consideração algumas questões da morfologia local para poder, vamos dizer, equacionar um pouco, né, essa questão, por exemplo, da ilha de calor, né? Porque exatamente, querendo ou não, a maioria das nossas estações, até para não ter interferência, é aquela coisa, eu não quero interferência para não contaminar, mas é em áreas que, às vezes, é aeroporto ou meio fora. Aqui tem o IMET. O IMET é aqui no sudoeste, mas é meio que no meio de um parque, assim. Então, tipo, é diferente, vamos dizer assim, quando você sai do parque e chega na cidade, né? Vamos dizer assim, na área mais construída, né? Então, ele tem, vamos dizer, um algoritmo para tentar equacionar um pouco melhor. Tem um outro programa, que é o ED 3D, que é um programa de CFD, na verdade, né? Então, ele vai reescrever as questões de ventilação do arquivo climático em cima da pressão da fachada, vamos dizer, da geometria que você desenvolver. Porque é aquela questão, às vezes você tem um prédio na frente, pode ser o vento predominante que for, né? Dificilmente você tem uma sombra de vento ali, né? Então, é um pouco difícil isso, né? Então, em parte, é tentar, né, contemplar isso um pouco melhor, mas continua sendo, vamos dizer assim, né, um modelo, né? Modelo por natureza é uma coisa é uma abstração que a gente cria para tentar imitar a realidade, mas não é de fato a realidade, né? É aquilo que a gente fala de ciência, né? Ciência é muito bom, né? Hoje a gente vive muito essa discussão, mas é aquela coisa, ciência não é dizer que está certo, é a nossa melhor forma de tentar responder a algo para tentar achar a verdade. Mas, na verdade, a gente está sempre no processo, né? Sempre em busca. É quase como se fosse a nossa forma de tentar nos desmentir, né? Se a gente não consegue se desmentir é porque provavelmente é verdade. A gente nunca consegue realmente dizer se é ou não, né? E a Amanda está fazendo um pouco de pesquisa relacionada a isso com o uso do EnviMet, né? Não sei se você também está utilizando agora ou já utilizou. Não. Ela está utilizando e aí entra essa parte
1001 simulações. O EnviMatch eu acho maravilhoso, mas ele é tão demorado, tão pesado e aquela coisa, ele tem um intervalo de análise, né, em geral, muito mais restrito. O EnviMatch, que nem o Caio comentou, é um software que ele consegue fazer uma coisa que poucos softwares realmente conseguem fazer, que é contabilizar, né, equacionar essa questão da vegetação, principalmente nessa questão, né, da evapotranspiração da planta, que é muito difícil, né, a gente realmente contabilizar. E isso é aquela coisa, temperatura é bom, né, a gente às vezes, tá 26 graus. Eu acho impressionante que aqui em Brasília faz um frio até. Agora que eu tô há 6 anos aqui, eu começo a achar frio o frio que faz aqui. Antes eu não achava, que eu morava em Florianópolis, né? E eu acho engraçado, porque às vezes aqui de madrugada, agora no inverno, faz tipo 10 graus. É muito diferente dos 10 graus que fazia em Florianópolis. Porque em Florianópolis é muito úmido, mas muito úmido. E aqui essa época é muito seco. O frio úmido é muito pior, pelo menos na minha perspectiva, assim, porque parece que entra dentro do osso, assim, sabe? E aí junta que lá venta horrores e chove horrores. Então, você sai na rua, você tá meio molhado, tá ventando e tá frio. Ou seja, é a pior condição que você podia ter, né? E aqui, às vezes, você tá assim, não venta muito, né? Tá seco, né? Então, tipo, não sei, é muito diferente, sabe? Então, essa questão, a umidade, ela tem um efeito muito significativo que às vezes a gente desconsidera, e o EnviMatch é um dos poucos que realmente consegue, né, ter um cálculo mais preciso disso. Então, às vezes a gente consegue fazer um programa, contemplar vegetação, vamos chamar assim, mas é aquela coisa, o que você está contemplando quando você faz esse modelo? É a sombra? Tudo bem, está contemplando a sombra, né? Vamos dizer assim, está diminuindo a radiação, né, vamos dizer, no modelo arquitetônico que você está vendo, então você está reduzindo a carga térmica. Tudo bem. Mas é muito diferente, por exemplo, de ver assim, a mudança do microclima em volta, né? Ou mesma coisa assim, o Energy Plus até consegue fazer algum tipo de simulação nesse sentido quando você tem, por exemplo, um telhado verde. Ele tem uma estrutura de cálculo específica, né, para contemplar a taxa evaporativa daquela vegetação em cima daquela cobertura. E é isso, tem uma perda de calor envolvida. Mas é muito diferente pensar no como o clima urbano, a vegetação impacta nesse sentido, né? Então, o EnviMatch ele consegue fazer isso muito bem. Mas aí tem aquela questão, você vai fazer uma simulação de EnviMatch, demora um dia, você calculou um dia. Né? Então, é muito diferente daquela coisa, tá, esse dia talvez seja o dia típico, a gente tem todo um procedimento para definir isso. Mas, no fim das contas, é aquela coisa, é como se você estivesse olhando num microscópio. E, às vezes, quando a gente está no processo de projeto, a gente não quer olhar no microscópio logo de cara. A gente quer olhar num telescópio. A gente quer ver o universo mais, ver as possibilidades que tem. Aquela coisa, você fez aquela simulação. Mas e se fosse outra espécie de planta? E se o agrupamento vegetal fosse de outro jeito? Ou a morfologia urbana fosse de outro? Aí você começa a ter um monte de variável, um monte de cenário, e como é que você faz? Aí você vai passar a vida inteira simulando e não sei nem se vai conseguir, né? Tem Olha, importante você falar isso, Thiago, que a minha pesquisa é exatamente essa. Só que eu tive que limitar quais eram as estratégias que eu ia usar, porque não dava para usar todos os tipos de estratégia, tive que meio que padronizar. Então, eu coloquei árvores no centro, árvores próximas às fachadas, né, paralelas às fachadas dos edifícios, e também espelho d'água. E aí, teria que fazer uma simulação para cada uma, mas, por enquanto, para fazer essa validação do processo metodológico da simulação, estou apenas vendo sem árvores e com árvores. E aí, eu considero total de árvores. E essa questão da circulação do vento, né, da direção e velocidade do vento, não é simplesmente colocar árvores que vai resolver tudo, porque ela impacta na circulação e na velocidade do vento, na direção, e aí aí você vê nessas simulações que algumas vezes a temperatura em certo horário do dia pode ser pior, o conforto térmico pode ser pior, num cenário com árvores. Então, porque o vento às vezes, né, não está conseguindo fluir tão bem, né? Também tem isso, né? Então, mas é super interessante a gente ir analisando e tal, mas foi como você falou, inúmeras simulações, né? Até a gente chegar num consenso do qual padrão seria o ideal, né?
Pois é, e assim, né? Eu acho que a simulação tem um pouco de papel educativo, porque às vezes a gente tem algumas concepções, às vezes é porque a gente modelou errado também, né? Mas às vezes tem essa questão que ela traz visões que às vezes a gente acha que ia ser de um jeito e funciona de outro. O Chris Mack, que é um dos desenvolvedores do Ladybug, ele tem um artigo no IBIPS, eu acho que 2017, e aí eles estavam exatamente fazendo um tipo de análise urbana, né? E é aquela coisa assim, às vezes a gente vai achar assim, que como a gente tem ruas mais estreitas, com prédios mais altos, a temperatura superficial fosse ter, vamos dizer, uma influência maior no nosso desconforto por calor. Eu acho que em Singapura o estudo que eles estavam fazendo. E aí, na verdade, você pensa assim, não, é uma rua mais estreita, então a faixa lá está mais próxima, a temperatura superficial vai influenciar mais, né? Então, isso vai ser a fonte de desconforto por calor. Mas, na verdade, por ser um lugar que é mais estreito, recebe menos sol. Então, ficava menos aquecido, então não desconfortava tanto, era mais agradável. Então, até aquela questão que às vezes a pessoa tem uma ideia de como vai funcionar, a gente acaba descobrindo que funciona de outro jeito, né? Então, a simulação, acho que ele também tem um pouco nesse sentido, né, de, vamos dizer, desconstruir alguns conceitos que às vezes a gente pode ter, né, nesse sentido. Mas o que eu estava falando, que eu acho interessante sobre o EnvMatch, assim, que ele é como olhar no microscópio. Então, às vezes, é aquela coisa, como é que a gente poderia estar pensando ele num fluxo de projeto, né? Então, às vezes, né, talvez ele não seja a ferramenta para a gente investigar no começo, né? Talvez ele seja a ferramenta para a gente estar usando mais no final, quando vamos dizer refinamento. Mesma coisa quando a gente está com um modelo que seja um modelo simplificado no Energy Plus, né? Às vezes a gente não tem tanta definição, a gente não sabe tanta coisa, não adianta inventar modelo muito complicado logo no começo. Às vezes a gente quer ter entender um pouco melhor algumas questões, né? E é aquilo que alguns autores falam que é explorar o universo de possibilidades. E para isso a gente precisa de agilidade, né? Então, por exemplo, usar um CFD às vezes é algo muito pesado para fazer logo de cara, né? Você vai explorar menos possibilidades, né? Então, às vezes, algo mais simples, né, com aqueles fatores que são mais importantes, que vão ter mais influência no resultado final, às vezes ele vai ter uma possibilidade maior de te direcionar para onde investigar e aí depois usar uma ferramenta, né, mais refinada. É que nem, né, quem trabalha em laboratório, né, eu falo isso porque minha mãe, né, trabalha com esse tipo de pesquisa, assim, né? Então, tipo, quando eu era pequeno, eu ia bastante com ela. E aquela coisa, você vai usar o microscópio, você não sai fazendo ajuste fino. Você vai no grosso. Depois que você encontrou o que você quer ver, aí você faz o ajuste fino, né? Então tem um pouco disso, assim. Às vezes você começa explorando, encontrando mais ou menos a sua direção, e depois você faz o ajuste fino. E às vezes é um pouco isso, assim, né? Em vez de você falar assim, não, eu quero medir conforto logo de cara, vamos fazer aqui, né, um modelo de conforto adaptativo para todas as horas do ano, não sei o quê. Às vezes, logo de cara, não é bem isso. Às vezes, assim, deixa eu ver fazendo estudo dessas formas arquitetônicas, se aqui a questão da carga térmica de radiação é tão importante, como é que eu posso diminuir isso? Depois eu olho, né, o resultado lá dentro melhor, né? Mas às vezes é tentar direcionar um pouco isso. Mas assim, para a questão de vegetação, a maioria dos programas realmente vai avaliar a vegetação como um elemento de sombra, né? Não como um elemento evapotranspirador, assim, né? Tem um cara, até pedi para ele, mas ele me ignorou depois. Ele está desenvolvendo um programa, um plugin para o Grasshopper, que chama Pando. Ele é um pesquisador, se não me engano, é da Universidade de Munique, que é... Eu vou falar errado, mas eu vou falar mesmo assim o nome dele, tá? É Ata Chinoachakan. Não sei bem a origem, é um nome bastante diferente, mas ele tem esse plugin que ele está desenvolvendo, que é o Pando. Depois você coloca o nome aqui no chat. Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que olhar aqui a minha conversa com ele aqui, mas ele, o que ele tem desenvolvido esse plugin, o Pando, que é um pouco isso, assim, ele tem, vamos dizer, está criando um algoritmo para poder definir um pouco mais, assim, não é tão preciso, provavelmente, quanto um EnvMatch, mas em vez de avaliar, né, uma hora ou um dia do ano, que nem a gente faz normalmente com o EnvMatch, ele consegue fazer uma simulação mais expressa, que contempla, né, essa parte de evapotranspiração das plantas, né,
mas ele consegue fazer que nem a gente faz com o Energy Plus, para as 8.760 horas do ano. Então, a gente vê que assim, né, os computadores vão melhorando, né, a gente corre atrás para melhorar os programas e depois as pessoas correm atrás para aprender a usar esses programas, né? Então, é aquela coisa, aos poucos as coisas vão ficando mais robustas, né? Não é à toa, né? Isso faz parte do meu doutorado. A gente percebe, assim, por exemplo, a análise de escala urbana, mesmo que seja de avaliação de edificação, mas pensando isso não só na unidade habitacional ou no prédio, mas no conjunto urbano, é uma coisa que é muito recente, né? A gente pega os anais de congresso e as publicações em geral e percebe assim que 5 anos atrás, às vezes se encontrava uma pessoa falando disso, às vezes não era nem empregando, às vezes discutindo a possibilidade ou por que não dá certo. E agora a gente começa a ver, tipo, teve agora o CIMALD, né, que é Simulation, Architecture and Urban Design, né, nesse ano, que tiveram 20 artigos sobre isso. Em 2015 teve uma pessoa falando, em 2016 também. Então a gente vê assim que isso começa a ficar mais robusto. Mesma coisa em vez de eu analisar só conforto térmico, por que eu não estou avaliando conforto térmico e iluminação? Por que eu não estou avaliando conforto térmico dentro da edificação e fora da edificação? Porque é aquela coisa, a gente define uma forma das edificações, isso tem uma influência na morfologia urbana, né, e que vai ter uma influência também, né, na condição de conforto nessa área externa, né? Então, elas estão vinculadas de certa forma, né? Então, agora vamos dizer, com mais recursos, isso começa a se tornar um pouco de realidade, assim. Ainda é um pouco difícil, eu estou apanhando aqui com algumas coisas para operacionalizar as duas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que a gente vai começar a ver com mais potencial, né? E é aquela coisa, talvez a gente não vá fazer isso nesse momento que a gente está avaliando 2, 3 coisas ao mesmo tempo, tão refinadamente, mas é aquela coisa, a gente vai conseguir explorar mais o espaço, né, de soluções de uma forma mais ampla e mais coerente, e aí depois que a gente começa a limitar, a gente pode mergulhar um pouco melhor em cada tipo de solução para tentar refinar essas soluções, né? No mestrado, por exemplo, eu usei bastante geotecnologias, né? Então, eu usei um pouco do QGIS, né? Que é o primo gratuito do ArcGIS, né? Que tem as ferramentas similares. E usei outros também. E aí eu consegui, né, gerar um álgebra de mapas, que é uma sobreposição justamente de algumas variantes que eu busquei como sendo importantes, e a gente via que algumas se sobressaíam, né? Então, por exemplo, eu vi que uma coisa que eu achava que seria super, assim, drástica, que era a presença de corpo hídrico, né? Mas a gente não teve grandes alterações, porque nas áreas que eu fiz análise, os córregos já estavam parcialmente canalizados, por exemplo. Então, mesmo eles estando abertos, eles eram parcialmente canalizados. Então, isso já... E a mata ciliar praticamente inexistente ou de baixa densidade. Então, isso fez com que a interferência dos corpos hídricos, desses córregos, fosse ínfima, né? A gente não teve grande interferência. Coisa que às vezes a gente pensa, tem um corpo hídrico, vai fazer grande diferença. Para a análise não fez. Então, a gente vai percebendo que a topografia, a altimetria, já fazia mais interferência do que essa presença de córregos parcialmente canalizados, né? Então, e aí sim, a densidade da vegetação arbórea e vegetação rasteira. Então, os parques que a gente analisou aqui em Campo Grande, que tinham, como Ayrton Senna, vegetação rasteira, né, as mudanças térmicas, a amplitude térmica era completamente diferente também ao longo dos dias e das estações do ano do que o outro parque que a gente analisou, que no caso foi o Parque das Nações Indígenas, que tem grande presença, né, de vegetação. Então, a gente tem que ir realmente refinando, né? Então, lá no mestrado você faz uma análise, aí depois você vai fazer outro artigo, outra publicação, você vai complementando e vai utilizando ferramentas também mais robustas, né? Como você falou, né? Só fazendo uma... Desculpa. Não, imagina, mas eu concordo. Eu só fazer uma pausa para explicar aqui no chat. O pessoal está com dúvida do check-in, né? De fazer o check-in.
é no próprio cadastro de vocês, dá para fazer check-in, mas eu vi que muitos já estão com check-in feito. Depois eu vou dar uma olhadinha e eu consigo fazer para quem está com dúvida e não conseguiu fazer o check-in, eu consigo fazer aqui, tá bom? Só respondendo aqui que as pessoas estavam perguntando. E assim, eu acho que para a gente falar mais um pouquinho, você podia passar alguma bibliografia que você gosta, né, Amanda? O que você acha de falar aqui? Ou que você acha que seria importante para quem está iniciando agora a pesquisa, talvez a gente tenha ainda estudantes vendo, pessoas interessadas na área que às vezes já não estão tão nessa parte assim de trabalhar com alguns softwares mais robustos, mas que querem dar um pontapé inicial, né? Começar os estudos. Você tem alguma dica? Eu tenho várias. Mas eu vou falar do básico, né? Que eu acho assim, né? Existem, pelo menos assim, formas diferentes um pouco de avaliar, né? Porque tem uma que é um pouco, vamos dizer, um pouco mais subjetiva, né? E tem outras que são um pouco mais técnicas, né? Então, tem vários livros, né? Que, vamos dizer assim, são quase apostilas, assim, né? Que instruem um pouco a como pensar nessas questões, né? Desde questões de carta solar, questão de, né, aberturas, própria questão dos materiais, né? Então, internacionalmente tem vários livros, né? Mas eu acho que o livro, que é até gratuito, né? Que é do Lamberts, do Rutkay e do Dutra, né? Que é a Eficiência Energética na Arquitetura, ele é um guia muito bom, né? É um livro gratuito, né? Tipo, a versão... Eu concordo. Não, porque, assim, é aquela coisa... Para quem está fazendo disciplina, para quem está organizando uma bibliografia de uma disciplina de conforto, não tem como não ter pelo menos ele, assim, porque ajuda muito a estrutura. Eu sou suspeito para falar porque eu fui aluno do Fernando Rutkay na graduação, então era o livro que era assim, é esse livro, gente, vocês vão ler agora o capítulo tal, depois ler o capítulo tal, né? Mas, assim, explica muito bem, tem uma profundidade, uma didática, é bem ilustrado, então facilita a compreensão, né? O Eficiência Energética na Arquitetura, tem lá no LabEE, tá? Então, basta entrar lá no LabEE que você vai encontrar. Então, acho que é um livro, assim, básico para quem quer iniciar e entender de forma instrumentalizada. Como é que usa uma carta solar de verdade? Qual que é a diferença? Isso é uma questão que sempre acontece, né? Qual que é a diferença entre transmitância térmica e capacidade térmica? Às vezes a pessoa acha que são coisas meio equivalentes. Por algumas coisas até a gente vê que aumenta um, às vezes aumenta o outro, mas não é a mesma coisa e funciona às vezes de forma até opostas, né? Então, né, eu acho que é um livro base muito bom. Se é aquela coisa, quer entender melhor, pode ler esse livro, ou pelo menos ler capítulos dele, porque, né, os capítulos são bastante independentes, que, né, é uma robustez muito grande. Outros livros, às vezes, são um pouco mais, vamos dizer, subjetivos, mas eles têm exemplos muito bons, né? Então, a professora Marta Romero também tem o livro de Princípios Bioclimáticos, que é muito interessante, tem exemplos muito bacanas, né? E ela tem uma visão assim mais holística, um pouco mais urbana. Então, eu acho que é uma recomendação legal. E falando em livro em português, né? Porque tem um pouco disso, né? A gente encontra às vezes muito livro bom, mas às vezes a gente não encontra ele em português. Né? Mas assim, o livro, se a gente quer pegar um pouco mais falando de história da arquitetura brasileira, que é muito bom, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas é o livro do Iana e do Corbelas, né? Que ele acaba pegando obras arquitetônicas brasileiras clássicas, né? Vamos dizer assim, Lúcio Costa, né? Os irmãos Roberto, e explica como é que foram empregadas as soluções bioclimáticas, né? Então, é uma referência muito boa, porque a gente vê como esses exemplos foram bem, vamos dizer assim, pensados, né? Então, tem uma explicação por trás de autores, né? Bastante... pessoas que estão envolvidas nisso há muito e muito tempo, né? E para, assim, né, não vou deixar de falar aqui, para quem quer mergulhar um pouco mais a fundo, tem os clássicos, né, de verdade, assim, né? Então, o Givone, né, que faleceu ano passado, né? A nossa carta bioclimática para clima quente foi o Givone que fez os polígonos, né, de conforto. Então, é bem específico, ele tem uma visão sobre essa questão do clima fez quente. Aqui no Brasil, né, Thiago? Então,
Então, o Givone, ele tem uma bibliografia bastante extensa, né? Os irmãos Olgey, né? Tem também. E para quem quer trabalhar com climatologia urbana, né? O Oak é uma referência que não tem muito jeito. E uma coisa que eu tenho refletido muito é porque, querendo ou não, né? Adoro o Lamberts, assim, amo o Fernando Pereira, né? Mas, assim, por mais que eles sejam engenheiros que trabalham na arquitetura há muito tempo, têm uma sensibilidade muito grande, a visão ainda é um pouco, vamos dizer, engenheirística, vamos chamar assim. E o que acontece é a gente pensar isso como um projeto de arquitetura, né? Então, tem um livro em inglês, ele é bem pequenininho, tem umas 100 páginas, que chama Architectural Thermal Delight. E ela faz uma colocação muito interessante, assim, né? Que é a condição térmica que a gente tem na arquitetura é uma questão de prazer. Ela é fenomenológica, vamos dizer assim, ela não é determinística, como às vezes a gente quer dizer, né? Então, aquela coisa, às vezes alguém vai dizer conforto é entre 20 e 24 graus, ou é quando a norma da ASHRAE diz que cai nesse intervalo aqui. E ela faz um questionamento, por que é tão legal ir na praia? Ir na praia é um lugar que está morrendo de calor, mas aí você vai para uma água super gelada e acha maravilhoso. É uma questão de contraste, né? Mesma coisa aí para a sauna. A sauna, né? Você tem, às vezes não é nem a água que é quente, é a umidade que é quente, as superfícies que estão quentes que são agradáveis, né? Então ela fala do contraste das temperaturas, o contraste entre as temperaturas dos materiais, né? Ela traz um pouco dessa questão do sentimento da arquitetura, né? E é o que a temperatura também é uma questão de sentimentos, né? Ela Então, envolve adaptação, né? Fisiológica, cultural, enfim, ânimo, né? Que você está ali no momento, estado de ânimo, né? Tudo isso, né? pois é, e assim, é um pouco, vamos dizer, é uma vivência, uma experiência, né? Eu gosto muito dessa visão do fenomenológico, por exemplo, do Peter Zumthor, que ele fala assim, a arquitetura não é simplesmente a materialidade que a gente tem, parede, piso e cobertura, né? Não é nem o espaço que a gente cria entre isso, é a vivência, a experiência que a gente tem ali dentro. Então, a temperatura, a luz, o ruído, ou melhor, o som, né? Tudo isso faz parte dessa vivência, né? E isso, né, vamos dizer assim, não é simplesmente a gente pensar no conforto como algo pasteurizador e homogeneizador, que é um pouco o que ela fala, né? Tem outros livros, né? Tem Fogo e Memória na Arquitetura, do Fernandes Galiano, que é bastante poético, é bem bacana. E tem um livro até meio recente, que é... Tiago, o Gustavo aqui, Zamproni, ele está pedindo para você repetir da última autora. Eu acho que é do Thermal Delight. Que você falou. Architectural Thermal Delight. Eu coloquei o link. O sobrenome dela é com H, é Lisa H. Eu coloquei o link que dá para acessar o livro na internet. É esse livro aqui, é Hashong, é ela mesma. Isso. Assim, eu não conheço, nunca vi ele em português, eu tenho ele em inglês aqui, tá? E assim, é bem curtinho, mas ele tem um pouco dessa questão, ela fala, pessoal, aquele povo que mora na Noruega, na Suécia, assim, chega no inverno e eles decidem mergulhar pelado na água, porque a água está acima de 0 graus, é quente. E é uma questão de contraste, assim, né? Então, tem um pouco dessas questões assim que a gente pode experienciar a arquitetura, não só pensando assim, conforto, a gente tem que atingir, né, esse intervalo, ou mesmo que seja um intervalo adaptativo, né? Pensar nessa questão do conforto, assim, às vezes você pode estar numa situação fria, mas você tem um fogo quente na sua frente, e isso é uma sensação prazerosa, né? A arquitetura tem um pouco disso. Mesma coisa com a luz, né? Às vezes não é ter muita luz que é bom, às vezes o contraste entre a luz, né? Essa diferença, você passar por né, o MUBI do Paulo Mendes da Rocha, né, de escultura, tem um pouco isso. Você mergulha no escuro para depois sair num pouco de luz e aquilo realça as obras, né? Então, tem um pouco dessa questão de como pensar, né, esses elementos, né, como a luz, o calor, o vento, o ruído, né, o que quer que seja, como elemento de projeto. Da gente não ver mesmo esse lado só da engenharia mesmo, e muitas vezes
quem está entrando agora nesses estudos pode acabar confundindo, né, Tiago? Conforto com desempenho, né? Porque fala-se muito de desempenho das edificações, né? E isso não é conforto, né? A gente pode ter um desempenho mínimo que não é confortável, né? Mas você está seguindo ali o mínimo de desempenho que você precisa seguir, né? Então, é importante. O próprio Lambert, assim, eu conversei com uma pessoa lá do Labeira, ela estava me comentando isso, e hoje em dia dá para ver que teve uma mudança um pouco de paradigma, assim, né? Porque se repara que, e ela fala assim, ele hoje diferencia muito isso, o que é conforto e o que é desempenho. E conforto, não tem nada que a gente possa calcular, porque é aquela coisa, o que eu sinto confortável vai ser diferente de você, às vezes vai ser diferente do outro. Então, é aquela coisa, se quer saber conforto, você tem que perguntar, é questionário, não tem muito jeito. Né? Desempenho é mais, vamos dizer, determinístico, vamos chamar assim, né? E aí dá para perceber que ele tem uma mudança de paradigma, porque na etiquetagem, né, calculava a POC. POC é percentual de horas em conforto, usando o método adaptativo. Agora, para o novo método da norma de desempenho, é POC, mas não chama mais POC, né? É percentual de horas acima do limite de temperatura operativa. Porque é aquela coisa, segundo essa lógica, é a mesma coisa, você tem um limite de temperatura operativa, mas não é conforto, né? Então, não está chamando por percentual de horas em conforto, né? Então, tem um pouco disso. Às vezes a gente vai vendo que tem... E por isso que eu digo assim, né? Não é falar nem um pouco mal deles, né? Porque, na verdade, eles são engenheiros que puxam a fila nessa área e tem uma sensibilidade, um diálogo com a arquitetura impressionante. Mesma coisa no campo internacional, a gente vê o Reinhardt, que é engenheiro, mas ele tem um diálogo com as disciplinas de projeto, né? Com as ferramentas, né? Pô, o cara está desenvolvendo, sei lá quantos anos, Sim, o Diva, agora o Climate Studio, programas que são feitos para interagir bem com o projeto. Climate Studio eu nunca usei, mas tudo que eu vejo deles publicando, assim, é uma ferramenta que é simples, apesar de ser dentro do Rhino, né? É uma ferramenta simples para dar respostas às diversas etapas de projeto, né? Então, você vê que eles estão envolvidos em fazer projeto, e não simplesmente... Algumas coisas que você fala, eu vou anotando aqui, viu? Estou anotando, tem várias coisas aqui. Legal. Mas assim, você vê que são pessoas que estão envolvidas, mas é importante a gente, como projetista, né, também começar cada vez mais e a gente percebe que de 20 anos para cá, né, isso tem acontecido, né? Energy Plus e o Radiance tem pouco mais de 20 anos, né, que são as principais ferramentas de simulação térmica e lumínica, né? E era um negócio que era alfanumérico só, então você tinha um arquivo de texto para simular, aí começaram a ter interfaces gráficas um pouquinho melhores, né? E agora estão interfaces gráficas dentro de ferramentas de projeto, né? Hoje o Revit tem interação com outros programas, né? Também, além das ferramentas embutidas, né? Então, a gente vê, assim, que cada vez mais vai ser um pouco do nosso papel começar a interagir, e para isso é aquilo, né? A gente tem que entender mais de conforto e entender também um pouco mais de física, né? Mas aí é um pouco do desafio que a gente tem, né? E química também, né? Às vezes também, mas pior que é verdade. Mas assim, eu acho que quando a gente pensa nas propriedades térmicas dos materiais, né? Não vamos querer assustar ninguém aqui no bate-papo, né? Mas a parte de cálculo, ela é importante, mesmo que você use uma calculadora online, né? Algo já, uma planilha de Excel já programada, algo assim, mas é importante que você tenha noção, né, desses comportamentos, até para gerar inputs, né, dados de entrada mais fidedignos na simulação computacional também, se você for utilizar um 3D, alguma representação gráfica, e para mostrar para o seu cliente, ou no caso de uma pesquisa também, algo mais assertivo, né? Então, é importante, como você falou, transmitância térmica é uma coisa, resistência é outra, né? Então, eu tenho que ter uma parede que resista muito ao calor, tem uma transmitância térmica, que é um isolamento, né? Alto, né? Porém, o valor, o velho, né? O valor de transmitância térmica tem que ser baixinho, né? Sim. Então, que é o fluxo de calor. Então, a gente tem que começar
a se debruçar mais sobre isso para entender, mas não necessariamente eu vou saber de tudo, né? Todas essas... Não, pois é, às vezes é saber, é ter humildade de saber alguma coisa e saber o que não sabe para se apoiar em quem possa ajudar, né? Esses dias teve uma aluna de TCC que ela, né, foi apresentar o trabalho, a gente estava lá e ela falou assim, não, a norma está falando que eu tenho que ter, né, paredes pesadas, né? A gente fala assim, então, a capacidade térmica alta, né? Aí ela foi lá e ela fez um sistema, né, de steel frame com isolamento. Eu falei, é capaz dessa solução ser muito boa, mas se você não está seguindo aquilo que você falou que ia seguir. É só isso, né? Não estou dizendo que é ruim ou está errado, mas você falou que ia fazer uma coisa e você fez meio que o contrário. As duas podem ser boas, mas tipo, não é o que a norma pede, né? Então, até para a gente reconhecer que às vezes a norma não é, né, Deus na Terra, né? Ela é uma diretriz para tentar melhorar a situação que a gente tem, né? Sim. Então, tem um pouco disso, assim, né? Da gente... né? Construindo, né? E essa coisa que você falou, né? Nos cursos que eu tenho ministrado, a gente percebe muito isso. Às vezes, né? Pode ser uma coisa boba. Eu estava com um aluno um dia e falou, não, eu estava no curso, ele falou, não, já sei que eu vou mostrar para o meu cliente, porque ele está querendo tirar essa janela do fundo, e ele já tirou a janela do fundo. Vê como é que fica mais escuro só com uma janela de um lado, né? Então, às vezes é uma questão que para a gente é muito claro que é importante, mas às vezes o cliente não vê. Então, a gente conseguir botar isso, vamos dizer, no papel, que seja, e é aquela coisa, simulação às vezes tem isso, né? Ela te pega, é que nem render, te pega no UAU, né? Então, aquela coisa, tá aqui, ó, tá vendo como tá diferente? E isso acaba impressionando também, convence um pouco, né? Então, tem esse lado, assim, de mostrar por, vamos dizer, A mais B, que isso daqui vai ter esse impacto. Você pode escolher realmente não ter, né? Mas isso daí colabora bastante para poder explicar de forma visual, muitas vezes. Uhum. Eu acho que a gente falou assim bastante do conceito, bibliografia, a gente trouxe um pouco o lado assim de pesquisa, algo mais robusto, a gente voltou também para a área aqui mais para quem está iniciando. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença do professor Caio, a sua presença também, Thiago. Assim, foi assim, muito enriquecedor. Eu mesma anotei várias coisas aqui e fui colocando no chat também aqui para o pessoal. Espero que todos tenham gostado, né, e que tenham aproveitado aqui bastante. A gente vai tentar disponibilizar aqui esse bate-papo, né, não sei se será possível, mas foi descontraído, foi tranquilo, acho que a gente foi conversando, o pessoal foi colocando aqui algumas indagações, né? Eu acho que até que eu tinha passado uma aqui, tinham feito uma pergunta aqui mais para cima, não sei se a gente comentou, só para finalizar. E eu não sei, acho que eu perdi aqui. Se a pessoa quiser fazer pergunta ainda, pode fazer também. Aqui foi o Felipe Luan. Acho que a gente não respondeu ele, né? O que ele falou? No contexto Brasil, para a realização de projetos de grande porte, como escolas ou até mesmo hospitais, tendo como referência as ideias da Doris e do Lelé, respectivamente, esses estudos são feitos através de simulações usando programas como Rhinoceros, ou se eles são feitos usando estudos mais braçais, como Solar, etc. Né? Acho que é a pergunta dele. Olha, aí tem que ver muito assim, depende. Eu acredito que o Lelé não usava rinoceros, né? Não. E eu até tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar em Brasília com o Haroldo Pinheiro, que na época tinha essa ligação com o Lelé lá em Salvador, e a gente, em Brasília, detalhando projetos executivos do Lelé, né? Então, finalizando alguns itens, de vez em quando atendia o telefone, era o Lelé, eu recém-formada ali. Mas eu acredito que era mais braçal, assim, por parte do Lelé, respondendo por ele, né? Era mais, pelo que o Felipe colocou aqui, entrava no braçal. Eu acho assim que parte muito de muita coisa, né, da vivência, né?
O que eu entendo, por exemplo, o Chris Mack, que é esse cara lá que desenvolve, um dos desenvolvedores do Ladybug e do Honeybee, fala o seguinte, né? Ele usa o exemplo do Reynolds, que é o cara que inventou, vamos dizer assim, as Earthships, né? Aquelas construções massa térmica bruta que tem no deserto lá no Arizona, principalmente, né? Então, assim, pô, aquilo lá foi tentativa e erro muito tempo até a pessoa começar a acertar. Então, a vivência da pessoa, né? Ela vai trazendo isso. Simulação, às vezes, é para tentar acelerar um pouco esse processo, né? Hoje a gente vê aqui, né, várias pessoas começando a trabalhar mais com simulação. Acho que a Kellen está falando alguma coisa aqui, né? Ela falou de simulação assim, de insolação, principalmente ventilação, túnel de vento, será que ele usava? Talvez CFD, né? Mas eu acho que assim, ele era bioclimático desde o início, né? Ele já tinha esses pensamentos, né? Desde a fase de croquis, né? A gente vê hoje projetos grandes mundo afora, eles, né, terem esse tipo de, vamos dizer assim, de preocupação em investir nesse tipo de solução. Mas, assim, a gente vê que no Brasil isso varia muito, até varia muito de região para região, assim, né? A gente vê que Brasília, mesmo que é um local privilegiado, muitas vezes a gente ainda tem, vamos dizer, a gente está engatinhando nisso, né? Às vezes muito mais no Rio de Janeiro, em São Paulo, a gente tem um pouco mais, assim, de pessoas investindo nisso, né? Mesma coisa quando a gente olha para a certificação, assim, né? A gente vai encontrar em algumas cidades, né, São Paulo, um número razoável e aqui em Brasília um número bem menor, em outros lugares, né, isso ainda é uma ideia, vamos dizer assim, né? Então, mesmo, né, eu acho que assim, a gente já está engatinhando nisso, então é um processo meio lento. E minha perspectiva pessoal, que eu compartilho com as pessoas, é a seguinte: provavelmente a gente vai trabalhar muitos e muitos anos nesse mercado ainda, né? E aí a gente para pensar. Eu trabalhava no escritório quando eu me formei, que o arquiteto ele nem era um senhor, não. Ele devia ser uns 20 anos mais velho que eu, assim. Ele não usava AutoCAD. Ele fazia desenho na mão e ele precisava sempre de gente passando o desenho a limpo, né, tudo mais. Então, pensar que o AutoCAD em si, como versão, né, comercial, né, não tem 40 anos, né? Então, pensar que a gente vai trabalhar mais 40, 50 anos, às vezes, aqui está começando até mais, imagina como é que vai ser, como é que vão ser as coisas lá. Então, é bom, eu acho que a gente tentar se envolver, né? Às vezes a gente não vai ser o melhor de todos, às vezes... Antes, eu até me atrasei um pouco aqui, Camila, porque eu estava passando raiva aqui com o Grasshopper. Ah, essas é? coisas acontecem. Mas não era para qualificar, não, né? O Caio me inventa moda em cima da hora. É culpa dele, na verdade. Aí, a gente fica assim, por que isso não dá certo? Sabe? Você passa umas raivas e fala assim, alguém... E às vezes é um problema tão simples, fala, gente, como é que uma coisa tão simples não funciona? Mas às vezes faz parte do nosso aprendizado, né? Faz muito. Então, o que eu acho assim, né? A gente tem que buscar algumas questões que... Mesma coisa, né? Projeto, não simulação de desempenho, né? Essas questões assim. Mas projeto, né? Hoje a gente tem tanta ferramenta que, se a gente sabe usar bem, é capaz de ajudar a gente a economizar tempo, fazer soluções melhores, né? Então, é aquela coisa. Eu imagino que quando, né, o Albert foi lá e inventou perspectiva, né? Alguém falou, isso daqui vai corromper projeto, né? Provavelmente alguém achou ruim, né? Mesma coisa desenho técnico, isso daqui vai corromper a criatividade do artista, né? Então, sempre quando tem uma inovação, né, tem também um movimento contrário, né? Que às vezes, isso daqui perde a capacidade criativa, não sei o quê. Mas isso não é da ferramenta, é da nossa familiaridade com ela. Então, quanto mais familiarizado que a gente ficar, melhor, né? Então, acho que envolvimento é importante, pensando até que as coisas têm mudado muito rápido e é importante a gente tentar, de alguma forma, se envolver, né? Acho que essa é a ideia. Eu acho que é isso mesmo. E cada um contribuindo um pouquinho, né? Uma parte, para que a gente consiga seguir nesse caminho de uma arquitetura que, como você falou, ela passa pela parte técnica, porém é também o que a gente está tentando trazer aqui, né, para os participantes, é que é algo no qual a gente coloca as pessoas no centro do projeto, né? A importância
para quem vai utilizar aquele espaço, né? Então, agradecer novamente a presença de vocês, a presença de todos. Eu que agradeço, Camila, né, parabenizar vocês duas, né, Camila e Amanda, por essa iniciativa, né, a gente entende que, né, eu sei do Caio, né, que é importante a gente, às vezes, vamos dizer assim, quebrar um pouco essa parede da academia, porque a gente vê coisas que a gente acha que é importante, mas a gente, às vezes, fica discutindo internamente. Então, fazer esse tipo de evento, trazer essa discussão, né, divulgar algumas questões, eu acho que é essencial para a gente, né, aquela coisa, sozinho a gente não faz nada, né? Então, para a gente possa ser mais coletivo. Então, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E é isso mesmo, né? Na academia a gente já está acostumado a falar sobre isso, né? Na pós-graduação a gente tem as disciplinas de bioclimatismo, na graduação a gente tem as disciplinas de conforto, a gente dá os eventos, palestras, né? E sempre muito interno. Então, acho que é exatamente isso, sair um pouco da bolha, né? E obrigada aí pela contribuição. Imagina. Bom, amanhã a gente tem mais um bate-papo, né? Amanda, se você quiser falar um pouquinho do bate-papo de amanhã, pessoal? Sim, só um minuto. Amanhã a gente vai... Amanhã o bate-papo com a Anneli, né? E com a Cristiana. Não, amanhã não é. Amanhã é com a professora Ana Cristina. Ah, tá. E com o professor Jonathan. Uhum. Eles vão falar sobre o professor Jonathan. Só um minuto. Deixa eu só confirmar aqui para não falar os nomes errados, gente. Só um minuto, tá? Me perdi aqui. Mas amanhã, Ana Cristina, professor Jonathan, também vão falar um pouco sobre essa questão de projeto bioclimático, da parte mais física do material. Né? Isso. A ideia é debater um pouquinho a influência, né, de materiais, a importância também disso. A Ana vai falar um pouco da dissertação dela de parques, tá? Então, parques urbanos de recreação também, ela vai falar um pouco dessa importância de áreas verdes e, assim, o que às vezes, áreas menores ou áreas maiores, né, em extensão, em dimensão, o que isso impacta, né, para o microclima ali do entorno. Então, ela fez um pouco de pesquisa com bases meteorológicas, fazendo análise em parques. E o professor Jonathan vai falar um pouco mais da influência e comportamento de materiais também, tá bom? Então, amanhã... A palestra amanhã começa às 9 horas. Hoje foi às 9h20, né? Amanhã às 9 horas começa. E o tema da palestra é como inserir estratégias bioclimáticas nos projetos. Professora Ana Cristina e Jonathan Novaes, só para confirmar os nomes. Isso. E vai ser do mesmo formato, tá, gente? Bate-papo. E para quem está em Portugal, o horário é às 13 horas, é 1h da tarde. Tá? Só para confirmar, tem algumas pessoas... E tem um pessoal no Paraguai também, que agora o fuso, eu não sei se está igual daqui de Campo Grande ou se está igual de Brasília, mas por conta dos horários, né? Aqui está uma diferença de 5 horas. Bom, muito obrigada a todos e aguardamos vocês aqui amanhã, tá bom? Obrigada novamente, Thiago. Obrigada. Encerrar aqui. Tchau, tchau. Se quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais um pouquinho para esclarecer. Isso mesmo. Não sei se tem alguém com dúvida do que foi falado ou também alguma outra questão. A gente fica por aqui. Certo, gente. Amanda, Camila, parabéns. Obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada. Encerrar aqui a gravação.